Boa noite, líderes de impacto! Estamos ao vivo para o nosso bate-papo de liderança na terça-feira. Todas as terça-feiras nós temos um bate-papo de liderança. É onde nós recebemos uma pessoa aqui para a gente estar falando sobre um tema e hoje eu vou estar recebendo meu amigo Diego Batista para que nós possamos trabalhar, trazer o tema aqui sobre a importância do network para a liderança. Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda. Diego, boa noite, seja bem-vindo. Já vou aqui te chamar aqui, meu amigo. Mas antes, você que está aqui ao vivo comigo, se você puder compartilhar essa live aí com mais pessoas, um tema muito importante, é um tema que eu tenho aplicado também na minha jornada aqui em Brasília, que tem me auxiliado, que tem me potencializado, e é sobre isso que eu vou bater esse papo aqui com o Diego aqui, para que a gente possa aí contribuir com vocês. Bora lá. Eu vou chamar aqui você aqui, Diegão. Eita. Você está aqui online conosco, se puder convidar. Já mandei o convite, Diego. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Amigo, boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo, que Você tá bom. conseguindo bem aí? Tô sim. Pessoal aí, quem tiver online conosco aí, se puder dar um feedback também, só para falar aí se está nos escutando legal e tudo. Show. Diego, Ótimo, porque eu quero. vou carregar meu fone, então vou ter que ir aqui. Vamos lá. Não, legal, estamos aqui. Diego, eu quero te agradecer. Te agradecer. Sempre eu falo com os convidados aqui que o maior tempo, a maior moeda que nós temos não é o dólar, não é o real, é o tempo. Quero te agradecer por você ter liberado aí o seu tempo, a sua agenda, mais o Diego, pessoal. Que Pegar um isso? tempo, dar mais o Diego, cada dia está em lugar. Quero te agradecer você por você ter aceitado o convite, para a gente estar aqui batendo esse papo sobre a importância do network para a liderança. Eu quero te agradecer. E eu conheci você realmente através do network intencional, né, Diego? Sim. Quero que você se apresente, eu quero alinhar com você aqui. Eu tô meio lento hoje, porque eu tô resfriado, tem alguns dias já. Então, só para falar com o pessoal aqui também, mas e isso não vai impedir que a gente entregue o melhor aqui, não. Quero que você se apresente, quero que você fale quem é o Diego, quero que você fale um pouco do seu projeto também, Diego. O pessoal te conhecer também um pouquinho melhor. Perfeito, meu amigo. Eu que primeiramente agradeço o convite, principalmente a paciência de ter Ah, insistido para que a gente conseguisse essa agenda aqui. Foi corrido, mas deu certo. A gente conseguiu estar aqui essa noite para poder entregar o nosso melhor aqui para todo mundo que for participar aqui conosco. Mas me apresentando, para quem não me conhece, eu me chamo Diego Batista, tenho 29 anos, sou administrador de formação, também sou especialista em gestão de pessoas e sou empresário. Hoje eu tenho 3 empresas aqui. Tenho a Van Gogh Consultoria, que hoje atua com gestão de pessoas 360. Tenho a VG Estágios, que é uma administradora de gestão de contratos de estágio. E também tenho o MIT RH, que é um novo projeto, né? A qual veio aí para poder ficar e ganhar o Brasil, né? Então, é um projeto que traz aí um desenvolvimento e networking entre profissionais de RH e áreas também correlatas, né? A gente vai ter um E eu tempinho faço maior, parte, eu faço parte. e que o Clécio faz parte aí junto com a gente como membro, né? Então, nós vamos ter um tempinho depois aí para poder estar contando um pouco com mais detalhes também sobre o Meet RH para vocês, que inclusive quinta-feira tem evento e a gente já vai deixar o convite aí para vocês. Exato. Hein, Diego, tem uma passagem lá que Paulo fala, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu estudei, que eu vi, que eu aprendi. Vou falar uma experiência minha, tá? Fez um ano que eu estou aqui em Brasília e eu fui, para eu chegar até você, chegar até outras pessoas, conhecia poucas pessoas e que essas pessoas eu fui conhecendo aos poucos e daí fui tendo aquelas entranhas. Então, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Brasília foi exatamente procurar grupos de network. Primeira coisa que eu fiz, aí eu conheci o Moai, do Moai, poxa, até o Heraldo, ele me apresentou, do Moai ele me apresentou
o MBA, o Líderes do Brasil, grupo de pergunta. E dentro de toda essa jornada ali, não só se bastou isso, eu comecei a pesquisar na internet grupos em comuns, profissionais em comuns, da mesma área de atuação, consultoria, até que eu achei o Diego, né? Diego, eu falo, Diego, eu sou novo aqui, poxa, tenho essa atuação e esse projeto. Eu falei assim, não, poxa, vamos marcar aí. Então a gente marcou uma call, fizemos esse primeiro contato, né, online, e depois nós tivemos vários e vários outros contatos, né, presenciais, participamos aí de outros eventos, e hoje nós estamos aqui, e hoje nós estamos dentro também desse grupo, que é o MIT, que é um grupo de profissionais de RH, que visa não só trazer esse network, mas um grupo também para se fortalecer uns aos outros. Então, foi muito importante para mim, Diego, foi muito importante para mim esse start. Né? Por isso que eu falei, antes eu via falar só de network, que era importante, que você tinha que fazer isso. E quando eu cheguei do Rio para cá, poxa, eu iniciei um negócio. Então, eu não tinha como dar um start realmente de não buscando esses grupos que eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo foco, claro, cada um dentro da sua área de atuação, mas o foco ali de crescer e de desenvolver. Quero agradecer você pela oportunidade de ir lá atrás, ter pelo menos parado para ouvir, né, a gente bater esse papo. E assim como foi importante para mim, tem sido importante para mim participar desses grupos, Diego, eu quero que a gente trabalhe esse tema aqui dentro dessa live, porque você é um cara que, além desses três, atuação sua, você tem várias outras participações em outro grupo de network. Então, eu quero que você entregue aqui para nós esse ouro. Como que é para você importante de participar desses grupos? O que isso te impulsionou para você estar onde você está? Um rapaz novo, né? Com essas três áreas de atuação aí, desse negócio. Eu quero que você possa entregar o ouro aqui para nós, claro, aquilo que puder. Legal, meu amigo. Vamos lá, então. Olha, eu estava aqui me preparando para que a gente conversasse sobre esse assunto. E você me conhece bem, você sabe que eu sou uma pessoa ligada em tecnologia. Sim, sim. Então, eu sou um super adepto à tecnologia e tudo aquilo que vem facilitar a nossa vida, né? E eu sou super adepto agora do chat GPT, né? Então, agora eu sou o cara que usa o GPT para fazer N coisas, né? Então, eu aproveitei para poder perguntar ao chat GPT o que na visão dele, enquanto inteligência artificial, era de fato networking. E aí eu quero ler para poder partilhar com vocês aqui para a gente começar esse assunto. Então, olha só o que o chat GPT trouxe para nós sobre networking. Ele é a prática de estabelecer e manter contato com outras pessoas, empresas ou organizações com o objetivo de compartilhar informações, recursos, oportunidades de negócio. E aí ele, enfim, destrincha uma série de outras coisas que eu não vou conseguir comentar agora porque é um texto muito grande. Mas tendo justamente esse contexto do chat GPT, que é o objetivo de compartilhar informação, recursos e oportunidades, eu sempre aprendi, em toda a minha trajetória da minha carreira, por onde eu passei, a fazer bons contatos. E sempre contatos de forma extremamente genuína. Ou seja, eu não estava preocupado nem um pouco com aquilo que eles tinham para me entregar, mas eu estava preocupado com aquilo que eu tinha a entregar e agregar para aquelas pessoas. Então, foi justamente isso que fez com que eu criasse conexões verdadeiras com as pessoas. Que vai além até de uma proposta só de negócio. A gente que está nessa área, né, a gente está aí para viver de negócios, né? Então, é algo que vai além dos negócios. É algo que vai, de fato, agregar não só nos nossos negócios, mas também na nossa vida, né? Junto com essas pessoas que estão no nosso meio. Então, eu soube fazer isso, mas eu fazia isso sem saber o que era network, na verdade. Eu nem sabia. Né? Eu fazia isso porque eu sempre fui natural, né? Me conectar com as pessoas, de estar próximo, de fazer amizade e tudo mais. Só que eu não sabia, até então, o que era de fato networking. Eu descobri que eu já fazia isso sem nem saber o que era de fato networking. Né? E aí eu fui descobrindo a importância disso, e aí eu falei, olha, é dessa fonte que eu quero beber, porque eu sei que é dessa fonte aí que eu vou extrair o melhor para aquilo que eu preciso para a minha carreira,
e aquilo que eu preciso para os meus negócios. E foi assim, então, que eu comecei a desenvolver essa prática de estar no meio dos grupos de network. E aí, como você falou, eu estou em vários, né? Então, hoje, eu vou tentar... Eu não vou conseguir lembrar de todos, mas eu estou em vários grupos de network. Então, você citou a Moai, eu estou na Moai, eu estou no Clube de Permuta, estou no Líderes do Brasil, estou no Fortifica, estou no BNI, estou no meu clube de negócio, estou no MBAR, enfim, estou em vários grupos, né, de networking, e todos eles me agregam coisas diferentes dentro do meu negócio, mas também me agregam enquanto profissional. Até porque não é porque eu sou empresário que eu não tenho que me atualizar, não é porque eu sou empresário que eu não tenho que também estar sempre em constante evolução e aprendizagem, né? Então, dentro desses grupos, como você falou, tem algumas atuações específicas. Então, dentro do Líderes do Brasil, eu sou conselheiro de gestão de pessoas. Dentro do Fortifica, eu sou diretor de qualidade. Dentro do BNI, eu sou coordenador de mentoria. Então, dentro desses grupos, eu também entrego aquilo que eu tenho de melhor para aquelas pessoas que estão lá dentro. E essa troca é uma troca extremamente valiosa, porque existe uma máxima no network que, infelizmente, as pessoas não seguem, que é a gente saber que antes de eu ser interesseiro, né, antes de eu querer ter interesse em algo, porque ter interesse, gente, não é algo ruim. A gente tem que tirar esse contexto de que eu ser interessado em alguém ou em algo é coisa ruim. Não, não é. Até porque você não casa com ninguém se você não estiver interessado. Você não troca de empresa e não recebe uma proposta de trabalho e aceita sem você ser interessado. Então, a gente tem que tirar esse contexto, né, de que ser interesseiro ou interessado é algo ruim. Mas a gente tem que ser, primeiramente, interessante. A gente tem que primeiro saber aquilo que nós temos de capacidade de entrega. Aquilo que nós podemos entregar. Isso, de fato, é uma troca interessante no networking. Então, Diego, eu sei o que eu, enquanto profissional, da atuação da área de gestão de pessoas, tenho para entregar. Então, eu vou nesse intuito. Se lá eu vou encontrar alguma coisa que, para mim, vai valer a pena ou não, não importa. Mas eu estou indo para lá porque eu sei que eu tenho algo a entregar. E eu sei que se lá nada for me entregue, que é muito difícil de acontecer, eu sei que eu entreguei o que eu pude entregar. Então, é esse o network verdadeiro, é essa troca. Como, por exemplo, vamos contar aqui, né, como é que eu e o Clésio se conheceu, para que as pessoas entendam. Olha para vocês verem como é que são as coisas. O Clésio falou que veio para Brasília e ele me achou pelo Instagram. Ele mandou mensagem no Instagram de uma das minhas empresas. E através disso, a gente trocou o número de telefone, ele se apresentou para mim, falou do trabalho dele, nós tivemos uma reunião e vemos ali aonde a gente podia somar forças dentro, né, dessas possibilidades que a gente podia gerar através dessa conexão entre nós. Então, quando ele veio, ele não veio atrás de oportunidade de trabalho, como muita gente já me aborda falando, eu quero emprego. Que não está errado, né? Vai de cada um. Mas ele veio atrás interessado da gente, olha, onde eu posso contribuir? Olha para você ver a diferença. Aonde eu posso contribuir? Foi aí que o Clésio despertou a minha atenção. Eu falei, caramba, muita gente me manda mensagem atrás de emprego, até mesmo querendo, interessado, enfim, em tantas outras coisas, né? Porque a gente sabe que nesse mundo corporativo, como é que funciona, né? Algumas coisas, infelizmente. E aí o Clésio veio com isso, gente. Coisa simples. Olha, aonde eu posso contribuir? Ele entregou para mim aquilo que ele podia contribuir. Eu falei, olha, show de bola. É justamente esse tipo de parceria que eu busco. E foi assim que a gente gerou essa conexão, que foi reverberando, que foi crescendo, que foi gerando amizade, e por aí foi, né? Então foi nesse formato que a gente fez. Então hoje, Clésio, não sei, é porque eu tenho um cliente chamado Clésio, me desculpa. Aí eu fico trocando. Não, sem problema, acontece. Mas aí voltando um pouco nisso que você estava falando, a minha atuação nos grupos de network é essa, mas principalmente é a minha entrega daquilo que eu posso oferecer. E em contrapartida, eu gero muitos negócios nesses grupos. Então hoje, eu te digo que 100% do que eu gero de receita dentro do meu negócio é através dos grupos de network. Não só para quem está lá dentro, que pode me contratar, mas para pessoas que estão lá dentro que me indicam para quem está fora. Então, isso para mim é extremamente importante, porque eu consigo gerar aquilo que eu sempre falo, que a gente tem que gerar valor, né, para as pessoas.
A gente tem que gerar valor para os outros. Então, automaticamente, se o meu cliente que eu atendo me indica, eu gerei valor para ele. Se alguém que eu conversei me indica, é sinal de que eu gerei valor para ele. Então, né, o network vai muito além, né? Assim, a gente está falando aqui de negócio, mas ele vai muito além. Por exemplo, meus sócios da VG eu conheci em grupo de networking. E hoje são meus sócios, a Carol e o Thiago. Né? A Camille, que é minha sócia lá no Meet RH, a Camille eu conheci através de networking. E hoje é minha sócia em um dos meus negócios. Então, assim, a gente gera coisas muito além. Porque são conexões aqui, ó, a Carol aqui, o Thiago da NM, são conexões valiosas. Vai muito além, entende? Então vai muito além de negócios. É amizades que a gente sabe que a gente pode contar. São pessoas que a gente pode entregar as dores dos nossos negócios, desabafar sobre uma série de coisas, entende? Coisas pessoais, coisas profissionais. A gente senta na mesa de um bar para tomar uma cerveja ou para tomar uma água que seja, não importa. Mas a gente vai para lá para ter trocas reais. De pessoas reais que estão além dessa tela aqui, ó. É por isso que eu amo o contato com pessoas, que vai além dessa tela aqui. Porque aqui nessa tela, muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas mostram aquilo que não é, né? Então, a gente não tem essa troca verdadeira. Mas, pessoalmente, vai muito além. Né? A gente consegue entregar muito além daquilo que a gente está aqui, ó, nessa tela, né? E essa troca não tem nada que pague. Mesmo a gente sabendo que os grupos de network têm que pagar, né? Vai muito além dessa troca. Né? Não, vai além da troca, né? Até mesmo para valorizar aquilo ali, né, Diego? E assim, e quando nós falamos disso, Diego, tem muitas pessoas, você falou, tocou em algo aí, poxa, como a gente participar, a gente tem que pagar. Na verdade, é um investimento que esse investimento, ele retorna para você ali, imensuráveis, né? A mais daquilo que você tem ali. E como que você vê, Diego, essa importância, não só para o dono de negócio, mas para o líder que quer crescer e quer desenvolver? Nós temos um Meet agora, que é para esses profissionais de RH, para fazer essa troca. Dentro da sua visão, dentro da sua trajetória, né, de participações em vários grupos, e agora ter o seu próprio... Vou me colocar o nosso próprio, que eu faço parte do Meet, né? O nosso próprio. Como que você vê a importância de gestores, empresários, empreendedores, líderes, eles ter essa visão de fazer esse investimento, de estar nesses locais? Legal. Olha, eu sempre costumo dizer para todo mundo que eu conheço que quem não é visto não é lembrado. E essa máxima, ela funciona para quem acredita e para quem não acredita. Quem não é visto, não é lembrado. E sozinho, você vai chegar no caminho. Com pessoas, você chega mais rápido. Então, eu levo essas duas máximas como tudo na vida, né? Então, se conectar com pessoas, como a gente falou, vai além de gerar negócios, vai além disso, né? A gente gera conexões, de fato, pessoais. Mas gera também, para nós, aquilo que a gente não encontra em outros lugares. E se a gente encontra, demora mais tempo. A gente consegue fazer uma rede de contatos mais consolidada, né? A gente consegue, de fato, gerar conexões verdadeiras, estando dentro desses grupos, coisa que talvez a gente demoraria muito tempo para encontrar. A gente consegue... encurtador de caminho, né? Encurtador de caminho. Exato. Se você me permite, Diego, até hoje eu estou no desafio de provérbios. E hoje o Provérbios 11, 14, ele fala o seguinte: por falta de bons conselheiros, a nação, ela perece. Exato. Entendeu? Exato. Por falta de bons conselheiros, a nação perece. Então, quantos líderes, quantos gestores, quantos empresários, por falta de bons conselheiros, tentando fazer só, enquanto nós temos vários outros mecanismos que ele pode trazer esse fortalecimento para eles, né? Desculpe até te cortar aqui, mas calhou da leitura de ser hoje. Não, vou deixar aqui. Exatamente isso que você falou. Igual, por exemplo, o que o Meet RH está se tornando, ele não está se tornando isso porque o Diego teve uma ideia XYZ e colocou isso em prática. Ele está se tornando isso através de uma série de outras pessoas que estão por trás, que acreditaram nesse projeto e que hoje, de fato, se tornou real.
E foi através justamente das conexões que eu fui construindo no meio do caminho que esse negócio hoje é possível. Né? Senão, ele não existiria. E aí, você fala dessa questão de conexões, de encurtar caminhos. Eu tenho um exemplo que eu posso contar que aconteceu hoje. Posso contar? Fica à vontade. Entrega o ouro. Tem uma pessoa que eu sou fã de carteirinha. Assim, mas se você perguntar, uma das pessoas que eu sou fã de carteirinha, esse cara tá lá no top 10. Se chama José Salib Neto. Não sei se você já o conheceu, mas é o fundador da HSM, autor de mais de 9 livros sobre gestão. E a HSM está presente não só no Brasil, mas também em vários outros países, né? E, cara, eu sempre tive uma vontade muito grande de ter uma conexão próxima com esse cara. Sim, mas muito grande mesmo. E eu li os livros dele e ficava imaginando como é que era ser amigo desse cara. Eu ficava imaginando como é que era ser próximo desse cara. E eu fiquei, meu Deus, mas como que eu vou fazer esse cara saber quem sou eu na face da Terra, né? No meio de milhões de pessoas que estão conectadas com esse cara. E aí, olha para você ver como é que é o poder das conexões, né? Eu seguia ele no Instagram já há um tempo e eu fui ousado. E é uma coisa que eu sempre tive na minha vida foi isso. Eu acho que é por isso que eu tive aquilo que o povo chama de sucesso. Eu tive muito trabalho, eu fui muito ousado, eu sou cara de pau. Eu sou muito ousado, né? Então essa história de sucesso para mim é consequência. Mas eu sempre fui muito ousado. E aí um dia eu resolvi mandar uma mensagem para ele no Instagram, porque eu ia fazer um evento lá com os meus alunos, né, onde eu dou aula em comemoração ao Dia do Administrador. E eu queria alguém que trouxesse uma visão sobre a administração, mas que fosse uma pessoa que de fato tem uma vivência muito forte nisso. E aí eu falei, cara, tem que ser o Salib. Mas como é que eu vou chegar nesse homem? Eu lembrei do Instagram. Falei, eu vou mandar mensagem lá. Ele não vai responder mesmo, mas não tô nem aí, eu vou mandar. E o cara respondeu. Aí ele falou, Diego, vai ser um prazer, eu vou gravar o vídeo, vou mandar para você. Que dia que é? Aí eu falei, tal dia, era dia 9 de setembro de 2021, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. E ele gravou o vídeo e me mandou. E aí, dali, começamos a conversar algumas coisas, trocar algumas ideias pelo Instagram. E aí eu falei, caramba, nunca acreditei na minha vida que esse cara que eu lia nos livros e que eu olhava e tinha ele como exemplo, né, da carreira que ele construiu, o que ele fez pela gestão no Brasil e na América Latina. E aí eu fiquei meio que sem acreditar. E aí teve um evento da BRH em Goiânia, que foi no ano passado, e que o presidente da BRH, meu amigo Milton Marinho, né, um dos maiores especialistas de remuneração do Brasil, e o Milton mandou mensagem para mim e a gente conversando sobre o evento lá da BRH, eu vi que o Salib ia estar lá. Eu falei, caramba, o cara que eu sempre tive vontade de conhecer presencialmente vai estar aqui do lado de Brasília. Eu vou lá. Eu fui, cacei um hotel, porque eu tenho família em Goiânia, então normalmente eu sempre fico na casa dos meus parentes. Cacei um hotel em Goiânia que fosse próximo do evento, para poder participar do evento, que eram 2 dias e tal. Arrumei um hotel ali perto, que quando eu cheguei lá, vi que o hotel era uma loucura de chique, nem sabia que era aquilo tudo. Mas, né, barato, falei, bora, é lá mesmo que eu vou. E aí reservei nesse hotel. E aí, no primeiro dia do evento, cara, eu desci para tomar café, aí um dos palestrantes estava lá na mesa do meu lado. Aí eu já acendeu o sinal de alerta. Eu falei, calma aí, se o cara tá aqui, o Salib vai estar aqui nesse hotel. Irmão, na hora, sabe aquela coisa da mentalização? Eu acredito muito nisso. Que é aquilo que você mentaliza, você atrai. E eu mentalizei. Eu falei, eu vou encontrar o José Salib Neto aqui no hotel. Eu vou encontrar ele aqui no hotel. E aí eu tinha levado um livro dele. Um livro que ele tinha acabado de lançar. Tava no plástico ainda. Tinha acabado de chegar. Eu só peguei o livro e joguei no carro e fui para Goiânia. E aí eu levei o livro. E aí eu fui chegar lá para fazer avisar do check-out, que eu queria fazer o check-out mais tarde. E a moça falou, não, você vai ter que fazer o check-out agora, no horário mesmo, porque tem outras reservas, não dá para poder segurar. Eu falei, poxa vida, fiquei triste, né? Subi, fiz as malas, tava saindo, lembrei do livro. Aí voltei para pegar o livro que estava na cabeceira. E fui com ele daqui no braço. Desci. E aí eu tinha que descer no térreo para pegar o outro elevador, que era para o -1, para acessar o meu carro. Quando abre a porta do elevador, o cara tava na minha frente. Bacana. Na hora
hora eu fiquei sem reação. Na hora eu fiquei sem reação. E aí ele olhou, me deu bom dia e tal, cumprimentei. E ele olhou o livro. Ele, ó, esse livro aí é muito legal, tá? E aí eu dei risada. Aí fui lá no carro. Aí falei, cara, eu vou correr no carro, vou deixar minhas coisas, vou subir, porque eu vou encontrar com ele. E aí acabou que quando eu voltei, ele já tinha saído. Eu falei, putz, perdi a oportunidade de conversar com o cara. Só que aí, meu irmão, Deus é bom, né? Em tudo que faz. Deus é perfeito em tudo que faz. Aí o Milton, né, o presidente lá da BRH, mandou uma mensagem para mim falando assim, nós vamos ter uma masterclass com ele, exclusiva só para patrocinadores. Mas eu vou honrar você porque você saiu de Brasília e veio aqui. Eu vou colocar você lá junto comigo. Falei, cara, você não vai fazer isso não. Aí ele, vou fazer. Pode vir que eu vou colocar você lá dentro da sala. Quando eu cheguei na porta, tava lá o Salibão, igual ele gosta de ser chamado, sentado, olhou para mim e falou assim, mas você não é o garoto do hotel? Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí ele, ó, então se você tava no hotel, sinal de que você não é de Goiânia, de onde você é? Fui falar para ele, de Brasília, perguntou o que eu fazia, contei da minha empresa e tal, não sei o que, ele achou sensacional. Trocamos mó papo, tiramos foto, ele autografou meu livro. Cara, e aí eu fiquei maluco com aquilo. Eu chorei, eu juro pra você, eu chorei nesse dia. Porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Porque quando a gente tem uma pessoa, né, como referência assim, né, a gente se aproxima, a gente nem acredita. E aí, com a criação do Meet, eu falei, eu preciso desse cara aqui em Brasília para trazer conteúdo para quem está dentro do Meet. Conteúdo de qualidade. E eu mandei uma outra mensagem para ele, pedindo o WhatsApp dele dessa vez. Falei, me manda teu WhatsApp que eu quero... Né? Aí já foi mais ousado ainda, né? Hã? Aí já foi mais ousado ainda. Mais ousado ainda. Pedi o WhatsApp dele, ele mandou para mim. Conversamos hoje e estamos alinhando os ponteiros para trazer para Brasília. Que bacana. Estamos conversando para poder trazê-lo para um evento onde o Meet vai estar junto, mas outros empresários também vão poder entrar com seus negócios, né, como patrocinadores desse evento aí que a gente está organizando. Então, cara, isso tudo, olha para você ver, eu comecei um contato frio pelo Instagram e o meu contato, por que eu contei essa história? O meu contato com ele só foi potencializado, ele só lembra de mim agora verdadeiramente, porque através de um amigo. Um amigo. E esse amigo eu fiz quando ele foi meu professor de um curso. E o curso foi online, à distância. E eu fiz amizade com o cara. Olha, você tem ideia. Não importa se é presencial ou online, né? Exatamente. O importante é você saber se conectar de forma genuína com as pessoas. E eu já ouvi isso de várias pessoas que estão ao meu redor, que falam assim, Diego, eu gosto muito de ter contato com você, porque você está pouco se lixando para o negócio que eu tenho. Hoje eu me conecto com grandes empresários que são donos de empresas renomadas e conhecidas. Ok, eu estou lá me conectando com ele, não é por conta do negócio dele. Eu estou lá me conectando com ele porque eu tenho o que agregar para ele. E se ele puder me agregar, tá tudo bem. Mas eu estou lá para entregar aquilo que eu tenho. Aí que legal, que bacana, que eu vou pegar só um ponto aqui. O seu network, ele te dá acesso. O seu contato, ele te deu o quê? Acesso. Poxa, uma coisa é você só estar dentro do evento. Mas aí, o seu antigo professor, que você criou esse acesso, criou esse contato, né? Você não teria acesso por si só nessa masterclass. Mas você tinha contato e acesso à pessoa que estava coordenando essa masterclass. E dentro dessa dentro desse ambiente, você pode conectar com ele ainda mais forte, entendeu? Então, ou seja, não necessariamente que a gente vai estar que a gente vai ter acesso direto às pessoas, mas a gente vai ter acesso à pessoa que tem acesso a outra pessoa que a gente quer se conectar, né, Diego? Olha só que bacana. Eu carrego minha vida. Se eu não conhecer, eu preciso conhecer quem conhece. Simples assim. Então, se eu não sei, por exemplo, eu não conheço o Clésio, mas eu preciso ter acesso ao Clésio. Quem da minha rede eu consigo acessar o Clésio? E eu vou lá e aciono essa minha rede e eu vou chegar até ele. Cara, eu ouvi uma história de um amigo meu que eu fiquei de cara.
Eu falei assim, eu não acredito que você conseguiu fazer isso. Eu falei, eu não acredito. O sonho dele, ó, escuta a história. O sonho dele era ter uma camiseta autografada, eu acho que pelo Cristiano Ronaldo, se não me engano. E aí o cara falou, cara, como é que eu vou chegar até o Cristiano Ronaldo, né? Como que eu vou fazer para chegar lá no cara? E ele conhecia uma pessoa aqui do Brasil e conhecia o técnico que tinha sido do time de Portugal e que tinha proximidade com o Cristiano. E aí ele foi em um, esse um que foi no outro, que chegou lá e ele recebeu o que ele queria. Top. Cara, então assim, para mim, não existe desculpa pior. Quando alguém chega para mim e fala assim, ai, eu não cresci na minha carreira porque... Não, você não cresceu porque você não quis. Você não soube se conectar com pessoas certas. E não fez por onde se conectar com as pessoas certas. Essa é a verdade. Porque hoje, cara, eu juro pra você, eu tenho um contato com pessoas aqui hoje que tem muita gente que vira pra mim e fala assim, eu já fui feito de piada e de chacota por pessoas que me chamam de amigo, quando eu falo que eu conheço certo tipo de pessoa e que eu tenho contato dessas pessoas. Que as pessoas me levam, às vezes, na brincadeira, né? Ah, mas como é que você tem um contato dessa pessoa? Porque eu soube fazer contatos. É por isso que eu tenho. E as pessoas me conhecem pelo nome. São pessoas conhecidas e me conhecem pelo nome. Simples assim. Porque eu soube fazer contatos, né? E eu queria muito que as pessoas que estão aqui, por exemplo, hoje nessa live, soubessem da importância do que é você gerar valor nas pessoas, tendo primeiramente aquilo que você tem a entregar para elas, aquilo que você tem para oferecer para elas, porque elas sempre vão lembrar de você. E essa troca vai acabar virando uma troca genuína, gente. Se vai reverberar em negócio ou não, não importa. Mas se a pessoa lembrar de você, já está valendo. Porque em algum momento da vida, você vai entender o porquê que você tinha que ter se conectado com aquela pessoa. Você nunca sabe o dia de amanhã. A gente Não, nunca sabe. nunca sabe. Eu vim para Brasília, Diego, já morei em Brasília a 2011 para 2012. Fiquei aqui um pouco tempo, aí daqui eu fui para o Rio. E nesse período que eu morei aqui, eu conheci minha esposa, né, a Tatiana, e a gente voltou para cá agora. Aí aí me passou, nesses dias eu estava em um evento, foi até no dia do lançamento do Meet, durante o dia eu estava em um evento, e nesse evento eu estava com vários outros empresários ali, apresentando o meu projeto, falando do meu trabalho, o que eu estava realizando. Aí eu estava sentado com os donos de empresa. Aí me passou um filme que 10 a 11 anos atrás eu estava vindo, menino do interior que vai para a capital, que começa a entregar currículo sem perspectiva. Aí me passou aquele filme das fases. E dentro dessas fases, eu encontrei meu ex-diretor, que eu trabalhei no DAIA durante um tempo. Não sei, Daniel Florencio. Não sei se A deve... restart, né? Isso, é o Hospital DAIA. Aí, poxa, e lá atrás, eu cresci muito através desse líder, né? Ele foi um líder que me ajudou muito nesse desenvolvimento. Por que eu estou te falando essa história? Porque quando eu cheguei aqui, eu liguei para o Daniel e falei assim, Daniel, eu estou aqui, estou nesse projeto aqui, estou fazendo isso e isso, porque lá atrás eu estava como funcionário, agora eu vim com outro projeto para ser um empreendedor, mas que eu deixei essas portas abertas de poder ser indicado posteriormente por ele também. Por que eu estou te contando essa história? Porque você falou assim, a gente não sabe o que reverbera durante anos. Eu costumo dizer o seguinte, duas coisas que mudam a nossa história, que são conexões com as pessoas e o ambiente que nós frequentamos, né? Sim. As pessoas, elas podem, além de encurtar esse nosso caminho, o que mudou muito meu mindset? Foi realmente esse ambiente, de poder estar em lugares diferentes, porque eu sou do interior. Do interior, Daniel, não tem esse questão de network, porque tem aqueles grupos fechados, que são os empresários entre si, e pouco se reverbera aquilo ali. Então, quando eu fui na minha cidade agora, eu fiz isso com os mundos. Poxa, a gente poderia fazer mais vezes isso daqui. Então, isso é questão de mudança de mentalidade. Então, o que eu aprendi, o que eu me tornei, foi realmente conectando com outras pessoas
e frequentando outros ambientes. Porque Einstein tinha uma frase que ele falava, né? Loucura é você tentar querer coisas diferentes e fazer tudo igual, né? É. E aí, trazendo um pouco desse contexto, né, que a gente está falando aqui do networking, falando de liderança, e aí a gente entrou em muitos pontos da liderança aqui, que liderança nada mais é, gente, do que a capacidade de influenciar pessoas. A liderança não está num cargo, ela não está num título. A liderança está no desenvolvimento que você, né, você se torna líder antes de assumir um cargo. Né? Então, isso é a capacidade que nós temos de influenciar as pessoas. E nós temos a capacidade de influenciar tanto positivo quanto negativamente. A história está aí para isso, né? A história mostra Adolf Hitler, o que ele fez. E a gente mostra, enfim, tantos outros líderes aí de áreas religiosas, né, que conseguem influenciar positivamente também as pessoas. Então, e aí você imagina, a gente está falando de influência positiva. E a gente está falando de networking. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Totalmente ligada à outra. Porque a sua liderança ela vai ser mais aguçada a partir do momento que você aprender a fazer networking. Aí você vai aprender o que é liderança de verdade. Aí você vai sair desse mundinho de líder porque eu sou gerente, porque eu sou coordenador, porque eu sou supervisor. Então você não é líder coisa nenhuma. Né? Exato. Exatamente, liderança é além de um cargo, entende? E aí, o cargo, ele só vai mostrar se você tem ou não o potencial para ser o líder de verdade, né? Ele só é um plus a mais, na verdade. Ele é um título, que aquele título você perde, né? Liderança é algo que vai seguir com você até o dia que você morrer. Agora, o cargo não, o cargo é transitório. Isso aí acaba um dia, né? Isso aí termina. E é muito interessante quando a gente fala desse meio que a gente vive de networking, porque ele está totalmente ligado a essa questão da influência. Quando eu fiz curso de análise comportamental, eu aprendi que nosso comportamento é condicionado pelas 5 pessoas que a gente mais convive. Então, o meio que você vive influencia, as pessoas com quem você se relaciona influencia, os locais, como você bem falou, Clésio, desculpa, que a gente frequenta influencia. Então, saiba onde é que você tem que estar. Saiba com quem você tem que falar. Saiba com quem você tem que se relacionar. Saiba com quem você tem que estar para que você alcance o seu objetivo. E muitas vezes o seu objetivo não está relacionado só a coisas profissionais. Às vezes o seu objetivo está relacionado a coisas pessoais também. Às vezes não está relacionado a dinheiro, a status, alguma coisa nesse sentido. Às vezes está relacionado a coisas pessoais que não estão nem ligadas a isso. Então a gente tem que aprender que os locais que a gente está, as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente anda, é igual aquela história, né? Me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Então, olha com quem é que essas pessoas, por exemplo, que você se relaciona, caminha. Olha o que elas conversam. Olha onde elas estão na vida delas. E quando eu falo, eu não estou dizendo que ela está morando numa mansão com carro importado, não. É o que elas buscam de verdade. Aonde elas estão buscando, aonde elas estão bebendo na fonte. É com essas pessoas que você tem que estar. É com essas pessoas que você tem que estar. E aí tem que tomar um cuidado também, né, o Clésio, que eu acho que é importante a gente falar sobre esse cuidado, que é com quem se aproxima também de nós. Porque muitas vezes a pessoa vem querer beber da fonte e ela não tem nada para entregar. Ela não tem nada para te entregar. E quando eu falo para te entregar, não é questão material, não. Não é nada relacionado à questão de material. Mas é pessoas que ela não tem capacidade nenhuma de se relacionar com você para poder deixar algo em você. Ela só quer beber de você. Ela só quer consumir aquilo que você tem. Mas, na verdade, ela não tem nada para te entregar. Né? Ela está interesseira no mau sentido, né? Não no bom sentido. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente é sugado por essas pessoas e aí a gente acaba desistindo dos nossos objetivos porque a gente não se relaciona com as pessoas certas e a gente acha que no nosso caminho nenhuma pessoa que a gente se conectar vai querer o nosso bem ou vai querer entregar pra gente algo de forma genuína. Pelo fato de que a gente se relaciona mal. Sim. Quantas vezes na nossa carreira a gente vai viver uma experiência numa empresa e aí aquela experiência é tão negativa que a gente quer desistir daquilo ali?
Que top. Aí a gente fala muito dessa questão das influências, das crenças, que agora, que o líder deixa essa marca, é uma influência negativa que ele deixa, né? Ele mata sonhos, ele mata pessoas. Então, quando essa questão de você saber sua intencionalidade, você vai saber os seus sim e os seus nãos, e esse ambiente, o ambiente propício que a gente fala do network, é um ambiente para potencializar, né? Para o quê? Eu costumo dizer, Diego, nós carregamos peça do Lego de outras pessoas. Então, quando eu vou me relacionar, então eu vou na intencionalidade que qual é a peça que eu tenho que eu posso servir para o dinheiro. Show. E, É isso. né, então eu carrego uma peça que eu posso servir para você e depois você tem uma peça do seu Lego que pode servir para mim. Aí, se você me permite, como palestrante, eu gosto de falar também. Aí, eu falo o seguinte, o sol não ilumina a si mesmo, né? A lua não ilumina a si mesmo. A sombra, a árvore, ela não gera sombra para si mesma. Então, tudo que nós temos não é para servir nós, é para servir outras pessoas. Agora, o cuidado que nós precisamos ter é de não dar tesouros aos porcos. Perfeito, perfeito. Exatamente isso, meu amigo, exatamente isso. E outra, você falou no início da live uma coisa que é muito importante. Nós temos algo muito precioso na nossa vida que chama tempo. E a gente tem que saber muito bem como que a gente gasta esse tempo. Aonde a gente gasta, com quem a gente gasta e para que a gente gasta. Né? São os famosos porquês da vida. Para que aquilo, por que isso, por que aquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente coleciona muitos tesouros, mas a gente acaba desperdiçando por não saber usá-los. A gente ganha muitos talentos, mas infelizmente não sabe usar, né? Eu estava até esses dias, né? Teve a Semana Santa, agora eu sou muito ativo na igreja, e aí eu conduzi a Via Sacra, né? Nas ruas, e aí um amigo mandou mensagem para mim, porque ouviu eu falando, né, lá no carro de som, e falou: nossa, eu admiro muito a atuação que você tem na igreja, a firmeza que você tem na igreja. Eu falei: meu irmão, eu não faço mais do que minha obrigação. Eu não faço mais do que minha obrigação. Eu, enquanto cristão, que sei que tudo que eu tenho foi meu Deus que me deu, eu não faço mais do que minha obrigação. É muito simples. Então, isso para mim não é motivo de glória nenhuma. Eu tô fazendo. Eu não tô retribuindo nem 1% daquilo que ele me entregou. Assim, é um detalhe. É um detalhe. Né? Então, vai muito nisso, nessa linha do que de fato a gente está entregando e para quem a gente tem que entregar. Né? Então, por exemplo, aqui, enquanto a gente está aqui nessa live, a gente está entregando muito de nós. Sim. E muitas pessoas vão colher esses frutos daqui de nós. Muita gente vai passar despercebido, mas muita gente vai ser impactada pelo aquilo que a gente está falando. E se uma pessoa só for impactada, a gente já gerou o resultado. A gente legal. já Por isso fez, a gente não pode guardar, né? A gente já gerou, entendeu? Tem alguém, pode entrar 10 mil pessoas aqui e achar que a gente está falando abobrinha. Pode ter uma só que vai fazer total sentido para ela e vai fazer essa mudança do mindset, igual você falou. Se isso acontecer, já está válido. Já está super válido. Exato. Né? Assim, eu acho assim que no nosso caminho, na nossa jornada, na nossa carreira, em tudo aquilo que a gente desenvolve na nossa vida, estar conectado com as outras pessoas vale muito a pena. Muito a pena. Como você falou, tão jovem, né? Já fez. Pois é, eu com 29 anos, cara, tem hora que eu olho e falo assim: caramba, será que eu fiz isso tudo mesmo? Às vezes até eu paro e eu fiz isso tudo já. Com 29 eu já fiz isso tudo aqui. Só que é aquela história, né? A gente planta hoje, a gente não colhe amanhã. A gente planta agora e vai colher lá na frente. Né? Então são pequenas colheitas que a gente vai fazendo, só que tem que respeitar o tempo. Tem que respeitar esse período de colheita. E assim, e qual que é? Eu falei, citei, né, um provérbio: por falta de conselheiros, a nação ela cai. Eu sou muito defensor dos nossos pontos de melhoria. Nós temos de 3 a 4,7. Eu li uma frase, eu esqueci qual é o autor. Ele fala o seguinte, não sei, eu acho que foi uma palestra do Bernardinho, que ele falou o seguinte: se você vê alguém passando vergonha no meio da rua, é porque ele tem ausência, ele tem falta de amigos.
Porque estar envolvidos, estar no ambiente onde esse ambiente é seguro, onde esse ambiente ele propicia para nós essa, você falou no início aí, porque às vezes a gente está ali, a gente não fala só de negócio. Ali as pessoas vão ver o nosso ponto cego de postura, o nosso ponto cego dentro. Talvez você ache que você está abafando no seu negócio. Ah, meu ticket médio é X, eu fiz isso. Aí você está achando que você está top no seu mercado. Aí tem um outro lá que ele teve, não, Diego, ó, a mesma coisa que você fez aqui, eu consegui fazer dentro dessa forma e meu ticket médio foi maior do que o seu. Aí essa troca, além de você estar só no ambiente ali onde você vai poder agregar, também tem essa troca de pontos de melhoria do seu ponto cego, Diego. É verdade. E são coisas que nós, enquanto pessoas solitárias, não vamos observar. Porque a gente precisa do outro para poder dizer. Porque é justamente isso. Eu costumo dizer muito isso. Eu digo isso para muitos amigos meus. Quando você achar que você está no topo, ao nível de você não aceitar críticas, a sua carreira está destruída. É nesse momento que a sua carreira está destruída. Porque nós sempre temos aquilo que melhorar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Então, assim, não existe essa possibilidade. Então, eu costumo dizer muito isso, porque muitas vezes a gente tenta trazer, nesse mundo corporativo, né, Clésio? A gente tenta ajudar as pessoas e muitas vezes as pessoas não gostam de receber críticas. Elas não gostam de receber ajudas e avaliações das pessoas, porque elas querem ser perfeitas. Elas não vão ser perfeitas nunca. E no dia, e eu volto a repetir, no dia que achar que você é tão bom naquilo que você faz, que você não tem o que melhorar, a sua carreira está fracassada. E eu falo isso com toda certeza absoluta, porque eu já vi isso acontecer. Então, assim, né? A sua carreira está fracassada, porque tudo que a gente faz hoje, amanhã, gente, a gente está vivendo num mundo totalmente disruptivo, totalmente mutável, totalmente evolutivo. A gente não vive mais a década de 80, 90. A gente tá numa era que é uma era de constante evolução e a gente tem que acompanhar essas evoluções. Eu comecei aqui falando de networking através do chat GPT, que não é de agora que ele existe, mas ele potencializou agora. E, ó, um negocinho desse gerou todo um burburinho dentro do Google. Uma empresa que está consolidada no mercado há anos. Há anos. E gerou todo esse impacto, né? Lá diretamente dele. Por quê, gente? Não existe essa história de estabilidade, não existe essa história de que tudo está conforme, que ninguém vai entrar no mercado para poder fazer alguma coisa que já existe ser melhor. Toma cuidado. Toma cuidado. Que a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Deixa eu dar um boa noite aqui rapidão para o pessoal que está aqui. Ó, dá uma boa noite para o Thiago, meu sócio, que está aqui, que mandou aqui boa noite. Para o Efraim, lá do Fortifica. Um abraço, meu querido. Para a Laila, minha colaboradora lá da VG, que está aqui. Né? E para o pessoal aí, o restante de todo mundo. Obrigado aí pela participação de todo mundo aí na live. Obrigado, pessoal. Ô, Diego, eu queria para que você falasse para o pessoal como que eles podem começar a movimentar e buscar participar desses grupos de network. Por quê? Tem pessoas que são tímidas. Sim. Porque tem pessoas que eles acham que as pessoas não vai aceitar. As pessoas têm necessidades, né? De ser amada, ser aprovada, ser aceita. Elas se julgam muito inferior. Poxa, eu vou chegar. Como que você... Qual que seria... Não vou falar dica, nós falamos de bons conselheiros. Uhum. Né? Qual é o conselho para essas pessoas que não fazem parte, para que elas podem fazer? Aí você pode também falar um pouco do Meet, o pessoal que quiser fazer parte também. Perfeito. Primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente, gente, é acabar com essa crença de que eu não sou suficiente para estar em determinado lugar. Tira essa ideia da cabeça. Isso não existe. Até porque, quando você entrar lá, você vai ver que tem pessoas que vão estar em momentos do negócio inferior ao seu. E não tem gente muito maior que você. E é esse equilíbrio que faz o network ser saudável. Porque é quem tem muito que entrega para quem tem pouco. E às vezes quem tem pouco consegue entregar para aquele que tem muito coisas que muitas vezes ele nunca teve acesso também. Então a gente sempre tem
contribuir. Então a gente tem que quebrar essa crença de que nós não podemos estar nos lugares porque eu sou menor, porque eu sou maior, porque eu sou médio. Esqueça essa ideia. Gente, isso aí é um detalhe lá da Receita Federal. Deixa para eles, tá? Isso é coisa, deixa para eles lá, né? Deixa para eles. Para nós, em grupo de network, isso não tem que existir. E aí, reforço a dizer, todos nós temos algo a contribuir com as pessoas. Basta partir de nós uma iniciativa de compartilhamento. Se eu tiver a capacidade de compartilhar aquilo que eu tenho, então eu estou pronto para poder participar de um meio desse. Porque aí, de fato, eu vou fazer uma entrega genuína, que é aquilo que eu falei. Eu tenho algo a entregar antes de querer receber algo. Então, eu tenho muito a contribuir antes de querer receber alguma coisa, né? Então, a gente tem que tirar essa mística, né, que existe em torno disso, de achar que eu não posso estar num grupo XYZ, porque lá as pessoas faturam tanto, eu sou pequeno, eu não sei o quê. Gente, tira esse negócio da cabeça, porque isso não existe. E falando do Meet, o Meet, ele foi um projeto que eu criei. Quando eu falo, o povo acha engraçado, né? Porque eu tenho umas ideias que surgem do nada. E aí eu estava dirigindo o carro numa sexta-feira, voltando para casa, depois de uma semana intensa de reunião, de trabalho, de muito grupo de networking. E aí eu falei, gente, que coisa, né? A gente tem N grupo de network para empresários. E por que a gente não pode ter um grupo de network voltado para o profissional de RH, áreas correlatas, né? Gestão de pessoas, e que são pessoas que normalmente são solitárias também. Porque o empresário é um público solitário, a gente sabe disso. Quando a gente entra no nosso carro e a gente chora de desespero, não tem ninguém para ajudar, né? Então a gente sabe que é um meio solitário, mas quando a gente está nos grupos de network, a gente sente esse suporte, né? Para continuar. E eu criei o Meet nesse intuito. Eu falei, olha, a gente tem que criar algo voltado a isso que a gente já tem de experiência nos grupos de network, voltado para o profissional de RH, que também é um público solitário, que muitas vezes precisa de novas metodologias, novas práticas, se adaptar à tecnologia e não tem acesso a isso. Então, aonde que nós vamos fazer? Nós vamos potencializar aquilo que nós temos. Então, eu volto a dizer, eu tenho muito a entregar para as pessoas. Então, eu me juntei com outras pessoas que também têm muito a entregar para as pessoas. Então, foi justamente isso que eu fiz. E foi assim que o Meet nasceu. E o Meet veio com esse contexto, de fato, de fazer com que as pessoas se desenvolvam profissionalmente, então trazendo assuntos relevantes com profissionais que têm a capacidade de entregar aquilo que eles precisam, mas também para gerar networking, aonde eu consigo sentar com o Clésio, conhecer o Clésio, saber o trabalho que ele faz, aquilo que ele desenvolve, como que ele aplica, a experiência que ele tem, aquilo que ele tem para partilhar comigo, e eu gerar vários insights que dentro do meu negócio, lá dentro da empresa que eu trabalho, seja empreendedor ou intraempreendedor, né? Empreendendo em outro CNPJ, mas que eu consiga ter essas sacadas que eu consigo fazer a mudança da minha carreira, mas que eu também posso gerar valor, seja para o meu negócio ou para o negócio a qual eu trabalho. Então, foi nesse intuito que o Meet nasceu. Então, é para isso que a gente trouxe o Meet para o mercado. E aí, quando eu fui pensar nessa ideia, eu liguei para algumas pessoas, o Clésio foi uma dessas, eu falei com ele, e aí falei, olha, se tivesse um grupo assim, que funcionasse dessa forma, então, faria sentido para você? E aí, na hora, as pessoas disseram, Diego, nunca vi isso parecido no mercado, faz total sentido e nós precisamos disso. E aí eu falei, então, está aí uma necessidade real que precisa ser atendida, está uma dor latente que precisa ser sanada. E aí nós criamos o Meet, fizemos o lançamento no dia 10 de março desse ano, tivemos ali 10 pessoas que entraram já de imediato, depois outras pessoas entraram. Nós temos um evento agora, no dia 13, com o Mário Rondon, que nós vamos falar sobre Lifelong Learning, e já estamos praticamente, eu acho que com praticamente todos os ingressos esgotados para o evento, né? E já vai ser agora na quinta-feira. Acho que, se brincar, acho que a gente deve ter uns 5 ingressos ali só disponíveis ainda. Então, quem está aqui na live que quer participar, fica à vontade, entra lá no meu Instagram, só me seguir aqui no Instagram, vai estar lá marcado o Meet, entra lá no Meet, tem um link, você vai clicar lá no link, vai poder tirar, é gratuito o evento, e aí você vai estar lá junto com a gente, bebendo dessa fonte aí de desenvolvimento, falando sobre Lifelong Learning, que é um assunto extremamente importante
para todo profissional, independente da área que ele atua, independente de que cargo que ele ocupa, porque a gente está falando de educação continuada. A gente está falando de aprender a aprender as coisas. Porque a gente falou aqui nessa live, né? Hoje, o que eu sei fazer é com base naquilo que eu aprendi lá atrás. Mas eu vou ter que aprender a fazer de novo, porque ele vai mudar. A forma que eu executo hoje não vai mais existir daqui para frente. A área que eu atuo, que nós atuamos, né? Que são com pessoas, né, Clésio? Gente, sofre um impacto tremendo com o avanço da tecnologia. Quem é que imaginaria que um dia a gente poderia gravar vídeo, colocar numa plataforma online e fazer o onboard para todo mundo no Brasil, contratando gente em qualquer lugar e dando vazão nisso de estralar de dedo? Quem imaginaria que isso iria acontecer? Quem imaginaria que um dia a gente teria uma plataforma com inteligência artificial para fazer processo seletivo, substituindo o ser humano? Aquela rastreabilidade de currículo, o cara ficava... Não cara, que coisa! E aí, às vezes, as pessoas ficam pensando, não, mas tem que ser... Cara, não tem isso. A tecnologia, ela vai avançar você querendo ou não. E você é obrigado, sim, se você quiser ser um profissional relevante para o mercado, a se atualizar. E é isso que a gente vai falar lá sobre o Lifelong Learning, dessa importância da educação continuada, da gente aprender a aprender novamente todas as coisas. E, claro, sempre ser essa pessoa incansável, essa pessoa que sempre busca, que quer se atualizar, que está buscando novas metodologias, novas práticas, novos conceitos, tecnologias na sua área. Né? Então, a gente vai trazer um pouco disso com o Mário Rondon, que é um mega profissional, né, do mercado, que é uma pessoa que tem muito para entregar para nós e que eu tenho certeza que vai ser extremamente agregador para todo mundo que vai estar lá. E para aquelas pessoas, né, Clésio, que querem se tornar membros do Meet, manda uma mensagem para mim no privado, eu explico para vocês melhor. Pode falar com o Clésio também, que ele já está lá dentro do grupo, ele já sabe como que funciona. Sim. Né? E aí você pode vir a se tornar membro, tem uma mensalidade que você paga para se tornar membro, que não é um gasto, é um investimento. É um investimento. E esse investimento você está fazendo em você próprio, porque você é que vai beber da fonte, você é que vai colher os frutos. Nós queremos gerar valor para você, né, enquanto profissional. Então, aqueles que querem ser integrantes aí do Meet, só mandar mensagem para mim ou mandar para o Clésio, a gente explica para vocês. A gente criou uma estrutura fantástica. Nós temos apoio de pessoas extraordinárias. Nós temos membros maravilhosos junto com a gente. Então, assim, a gente tem muito para entregar, mas muito mesmo. Cara, eu tô tão grato a Deus com esse projeto que você não tem ideia. Assim, é um negócio de... Quando eu vejo quem está vindo, quem está se aproximando, quem está ajudando, quem está oferecendo ajuda, quem está entrando lá no programa de benefícios, né, do membro, cara, extraordinário. Assim, são coisas que eu olho e falo, é isso aqui que faz sentido. E é o somatório de pessoas que foi através do networking que a gente foi movimentando, que foi gerando essas conexões e que foi fazendo isso tudo se tornar real. Cara, foi uma ideia, como eu falei, eu estava dentro do carro dirigindo para casa. Eu cheguei em casa, abri o bloco de notas do celular e escrevi um plano de negócio, né? E falei, isso aqui faz sentido. Vamos tirar do papel. Né? Foi lá, já foi, validou a ideia. E eu sou assim, eu sou um empreendedor inquieto. Eu não consigo ter uma ideia e deixar ela parada. Não dou conta. Não dou conta. Então, eu penso, logo eu executo. Assim, eu não dou conta de ficar esperando. E uma coisa bem bacana, antes da gente entrar aqui na live, eu estava em reunião com as minhas sócias do Meet, e a gente já está fazendo a programação para poder lançar o Meet lá em Goiânia. Então, quem está aqui vai ver essa live depois, saiba que o Meet vai chegar em Goiânia em breve. Em breve estaremos lá em Goiânia também. Então, vamos levar esse projeto para lá. A gente já tem ideia de levar para São Paulo também, para expandir para lá. Então, assim, a gente está com um projeto muito bom na mão. E quem quiser somar junto com a gente, vem junto. A gente está aqui para somar. A gente está aqui para contribuir, principalmente para poder entregar. Igual eu falei, eu tenho muito a entregar às pessoas, por isso que eu tive a ideia do Meet. E como as pessoas também têm muito para fazer essa entrega para os membros e para todos os convidados que vão estar nos eventos, então é por isso que a gente
faz o Meet ser tão necessário, né, para as pessoas aí hoje no mercado. Diego, poxa, se deixar a gente vai falando aqui, né? Se deixar, a gente fala toda. Dois executores, dois comunicadores aqui. Eu quero te agradecer, Diego. Eu acredito aí que o pessoal que acompanhou foi entregue vários insights, vários ouro, né? Falamos também do Meet, que é o potencializador de pessoas. Você que é líder, você que tem um negócio, você que é profissional de RH exclusivamente, você pode participar. E falamos da importância dele como gestor, como empresário, como um líder em si, quer que seja a área de atuação dele estar envolvido nesses grupos de network, com o intuito dele entender o que eu posso oferecer e, em contrapartida também, você vai dar e vai receber, né? Mas a sua intenção primeiro é você, e o Diego falou e frisou, e eu quero frisar aqui. Todos nós temos algo que podemos contribuir. Ninguém é insuficiente que não tenha nada para contribuir. Então, desde o pequeno ao grande, tem coisas porque cada um tem um ponto de vista diferente dentro da mesma visão ali. E, às vezes, um ajuste, um olhar diferente pode contribuir com o negócio de várias pessoas, né? Eu quero te agradecer, eu quero que você faça aí as considerações finais também, Diego. Meu amigo, eu que te agradeço. Conta aí sempre comigo. É sempre bom a gente ter esses espaços aqui para a gente poder partilhar e entregar um pouco daquilo que a gente tem para oferecer para as pessoas. Então, toda vez que você pensar, pode me chamar. A gente toca junto aí. Digo mesmo, digo mesmo. Vamos fazer, cara. Eu tenho que começar a voltar o projeto das lives lá no meu Instagram. Pode deixar que nós vamos voltar em breve, se Deus quiser. E aí a gente tá aqui para somar. Né? Eu agradeço todo mundo que participou aqui da live, que acompanhou, que interagiu aqui com a gente. Para todo mundo também que vai ver depois, eu espero que tenha feito muito sentido para você. No mais, estou aí à disposição. Se quiser mandar uma mensagem para a gente trocar ideia, conversar. Né? Eu sou uma pessoa que amo me conectar com as pessoas, então estou aí 100% disponível. Se eu demorar a responder, né? Não leva a mal não, mas eu respondo. Demora, mas responde, pessoal. Respondo, né? Não leva a mal não, porque aí eu tô na correria aí do dia a dia, às vezes acaba que a agenda não deixa a gente responder de imediato, mas eu tô aí para poder somar e agradeço muito esse espaço para que a gente pudesse falar de um assunto tão importante e relevante para todos os profissionais aí. Eu espero que tenha feito muito sentido aí para todo mundo que participou. Fez sim. Gratidão, Diego. Então, até mais. Gratidão por tudo, pela sua entrega, por tudo que você entregou aqui. E o pessoal que também quiser saber do Meet, você pode perguntar tanto a mim, pode mandar um direct aqui, quanto para o Diego também. Obrigado, Diego. Show de bola, meu amigo. Um grande abraço. Quinta-feira eu te encontro lá. Com certeza. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. O pessoal, vou só despedir do pessoal aqui. Tá bom? Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado daquilo que o assunto que nós propomos aqui, né? A importância do network para líderes. Então, o network ele vai além, né? Não é daquilo que eu posso receber, mas é aquilo que eu posso contribuir com a vida de outras pessoas, né? Aquilo que eu posso estar contribuindo com a vida de outras pessoas. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos um bate-papo de liderança, onde eu convido pessoas para que nós possamos estar contribuindo também com outros líderes, com outras pessoas. Hoje a minha voz também que fanhosa aqui, estou recuperando de um resfriado, mas mesmo assim a gente não deixou de realizar essa live. Tenho certeza que foi um conteúdo relevante para vocês. Vocês que querem participar, eu tenho um grupo onde a gente trabalha focado na liderança humanizada com foco em resultados. Nós temos a comunidade, lá no link da minha bio você pode fazer parte, que ali eu aviso das lives, ali também eu entrego ali conteúdos para quem faz parte dessa comunidade ali. Você vai ter o link lá, só você cair para dentro, tá bom? E no mais, fica aqui minha gratidão para você que acompanhou até o final essa live e você possa ter aprendido, ter pego aí vários insights aqui, tá bom? E grande abraço para vocês, tenham aí uma excelente noite. Até mais!